Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o programa de hoje nós temos como convidado o Jonas Valente, que é jornalista e atua agora como pesquisador no Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB, e também o nosso presidente do Instituto, o Nildo Orix. O tema deste programa é a política de proteção de dados. E por que nós trazemos essa discussão? Há bem pouco tempo, saiu aí nas televisões, nos jornais, enfim, na mídia comercial, a informação de que vazaram dados de praticamente todos os brasileiros, são 200 e poucos milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados e que estão aí circulando, pessoas dando golpes, fazendo uso indevido dos dados das pessoas. E a gente entende que esse é um tema bastante sensível, porque isso significa que a gente está completamente desprotegido nesse universo da internet, no universo das redes sociais. Então, por isso a gente chamou o Jonas, que tem um trabalho de pesquisa já nessa direção, para conversar com a gente sobre isso, e o Nildo, que vai fazer o contraponto aí da discussão política. Então, Jonas, queria começar contigo, o que significa para o brasileiro comum, esse ter os seus dados, enfim, soltos na rede, entregues às empresas e também à bandidagem, Olá, Elaine, olá, Nildo, agradeço muito pelo convite. Esse tema é fundamental, muito importante que o programa esteja se debruçando sobre ele. Acho que não é novidade para ninguém que os nossos dados estão cada vez mais sendo utilizados para diversas coisas, Ou seja, até quando a gente vai entrar num prédio, a gente dá o CPF, quando a gente faz qualquer coisa na internet, a gente tem que fazer um cadastro. E por que isso? Porque os dados viraram um insumo fundamental, não só da economia contemporânea, como de todas as esferas da sociedade. A gente tem a administração pública usando os nossos dados e criando uma mega base de dados. Você tem na saúde, recentemente, o governo anunciou a Rede Nacional de Dados em Saúde, avançando com prontuário eletrônico, e você tem o uso desses dados também para a política, Como a gente já sabe, isso na verdade não é de hoje, nas campanhas políticas, você ter pesquisas de opinião, isso é uma coisa muito antiga, mas qual que é a novidade que a gente tem agora? A capacidade de coletar os dados em escala massiva, de processar essa quantidade enorme de dados com sistemas inteligentes, com algoritmos, sistemas de inteligência artificial, e usar isso não somente para prever os comportamentos das pessoas, como para modular esses comportamentos. Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente tem algum tipo de processamento de dados envolvido. Qual que é o problema disso? O problema disso é quem controla essa coleta e esse tratamento. E no momento que os dados de todo mundo, que foi isso que aconteceu, a gente teve um vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros, que inclusive é mais do que a população brasileira, porque há pessoas que já tinham morrido e tal. Recentemente, agora, teve mais um vazamento de dados de bases de operadoras de telecomunicação. Então, você tem não só os dados das pessoas sendo vazados, como sendo vazados várias vezes, e quando são vazados, são comercializados. O que acontece? Qualquer pessoa que tope pagar por isso vai ter acesso a informações fundamentais que podem ser utilizadas, seja com finalidades econômicas, seja com finalidades políticas, Talvez algumas pessoas conheçam aqui o escândalo da Cambridge Analytica, que foi um escândalo do uso de dados coletados por meio do Facebook para influenciar em eleições. Mas a Cambridge Analytica é uma empresa, Hoje a gente tem milhares de empresas fazendo isso e utilizando esses dados. Então, quanto mais dados vazados, maior a capacidade desses grupos coletarem esses dados e influenciarem as nossas vidas, por isso que esses vazamentos são tão graves. O que se diz, com relação a esses vazamentos de dados é que as pessoas simples, as pessoas comuns, que não são políticas, não são artistas, não teriam nada a temer. Isso é real? O que te parece? Não, acho que elas têm que temer muito, Eu acho que existe uma ideologia
É muito curioso, né? Porque no momento em que que o mercado quer coletar dado, ele fala que o dado é fundamental. Então, é uma economia dirigida em dados, governo digital, você vê o governo falando isso, né? Agora é tudo governo digital, serviço digital. Se você pegar os grandes organismos internacionais, eles vão falar em transformação digital, seja o Banco Mundial, a OCDE, o Fórum Econômico Mundial. Então, na hora de reconhecer que os dados são chave, aí os dados são muito importantes. Na hora que você vai dizer, então, ok, se eles são importantes, nós precisamos protegê-los. Aí o discurso é não precisamos proteger, porque eles já estão aí para todo mundo. E esse discurso é uma falácia. Porque exatamente pela relevância da coleta e do processamento de dados, é que cada vez mais todos os agentes econômicos e políticos querem ter acesso a esses dados, para que cada um desses agentes, né, influencie a gente. Não é à toa que hoje tudo virou app. O que antes a gente fazia de entrar na internet e acessar um site, você agora tem um app. E não somente você tem um app, como você ganha descontos. Então, assim, será que as farmácias ficaram malucas, resolveram dar desconto de graça para as pessoas? Será que os donos do Pão de Açúcar resolveram rasgar dinheiro? Não, se eles estão dando desconto para as pessoas em troca dos seus dados, é porque esses dados são muito valiosos, né? Então, se por um lado é verdade que cada vez mais a gente tem os nossos dados sendo coletados, não é verdade que a gente tem que naturalizar isso. Pelo contrário, a gente teve recentemente o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que nos permite fazer o movimento inverso, que é a gente começar a se empoderar, questionar as empresas e os órgãos públicos que possuem os nossos dados, para que a gente saiba o que é feito com eles e que, inclusive, esses dados deixem de ser utilizados quando o tratamento já foi encerrado. Então, a gente deve ir no sentido contrário, de afirmar a proteção das nossas informações. Nildo, eu estava aqui agora ouvindo ele falar, o Jonas falar, e pensei no Álvaro Vieira Pinto, né, que tem essa discussão tão importantíssima sobre a questão da tecnologia, e como que ele fala isso, né, de que a gente não deve jogar pedra na tecnologia, ela vem para nos ajudar, né, mas a gente precisa ter conhecimento sobre qual é o uso que o sistema que nos domina faz dessa tecnologia, né, como é que tu analisas aí esse fato de, enfim, ter sido tão minimizado uma coisa tão grave como o vazamento dos dados de praticamente todos os brasileiros? Elaine e Jonas, e todos que nos escutam, esse é um tema clássico do marxismo, né? Os trabalhadores na Inglaterra, lembra dos ludistas? Eles saíram quebrando as máquinas, pensando que a máquina era a origem do desemprego. Depois eles observaram, e o movimento dos trabalhadores observou, que não era a máquina, mas o uso capitalista da máquina. Ora, hoje não é a tecnologia. O socialismo, o reino da liberdade, onde nós sairemos desse reino de necessidade, a lá Álvaro Vieira Pinto, desse vale de lágrimas, vai partir precisamente das conquistas tecnológicas produzidas pelos trabalhadores no interior de relações capitalistas de produção. Então, ninguém tem que lutar contra isso, não temos que lutar contra o uso capitalista disso. No que o Jonas mencionou aqui, ele usou uma voz passiva, ele disse vazar os dados. Eu sei que ele tem consciência disso. Não, os dados não vazam sozinhos. Quem vazou os dados? Bom, em primeiro lugar, o Estado. Quem é a responsabilidade de tudo que acontece numa sociedade como a nossa? É, em primeiro lugar, do Estado. Ora, esse Estado é um Estado de classe, portanto, como o Jonas também mencionou, ele falou da farmácia, os capitais, os capitalistas, são aqueles mais interessados nisso, mas é nessa hierarquia. O Estado, por uma questão não só de valorização do lucro, do capital e etc., mas, sobretudo, pelo controle social da rebeldia política, o controle social do pensamento. A promessa liberal, que é uma falácia, é um sofisma, consistiria precisamente nisso, que a tecnologia vem para diminuir o sofrimento humano, que a tecnologia vem precisamente para facilitar a vida das pessoas. Não, o uso capitalista vem aqui por um objetivo muito específico. Cada avanço tecnológico, se vocês pensarem, por exemplo,
formas que não contaminam. Depende da decisão das grandes corporações. A tecnologia existe, o carro elétrico está sendo discutido há quantas décadas, mas agora tem que ter uma adaptação capitalista para isso, uma transição capitalista. O mesmo com os dados. Esse reino das tecnologias de informação, etc., eles não nos levam para o reino da liberdade, como supõe o pensamento liberal. E eles nem fortalecem a autonomia do indivíduo. Ao contrário, o controle estatal e o controle corporativo das multinacionais, das grandes empresas, é completo. E há algo muito mais perigoso que se insere nesse debate aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que o Jonas mencionou aqui, que é o fato de que há o controle das mentes nas sociedades chamadas democráticas. O controle da mente é o controle da mente da informação, do que eu penso, via WhatsApp, via Telegram, via o que for, mas é, sobretudo, a preferência, o gosto, etc., e é o controle sobre a minha vida privada completa. De tal maneira que o dogma liberal do indivíduo soberano agora cai por terra completamente, desaba, e nos coloca diante da necessidade de pensar outro Estado e outra sociedade, e que não pode ser o Estado capitalista. Então, agora nós estamos numa enrascada, ô Jonas, gigantesca, porque o controle estatal sobre a vida individual é completa, absoluta. Nós estamos, o sujeito está desprotegido. Eis o drama que está posto aí. E nós não sabemos, né, ô Jonas? Nesses casos, os vazamentos que a Elaine abriu aqui, quem vazou? Quem é o responsável? Quem é o sujeito ativo? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu não sei, talvez o Jonas saiba mais sobre isso, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, mas houve aí a ideia de o governo entregar para a iniciativa privada entidades como os dados do INSS, do DataPrev, etc., né? Então, essa história aí dos dados públicos passarem para as mãos privadas também vai complicar bastante aí a nossa vida. Mas a gente vai falar sobre isso agora no próximo bloco, tá bom? A gente já volta, fica aí. Adelmo Genro Filho é um teórico gaúcho que nasceu na cidade de São Borja, mas que viveu toda a sua infância, adolescência e juventude em Santa Maria, também no interior do Rio Grande do Sul. Adelmo se formou em jornalismo no ano de 1975 e já trabalhou em alguns jornais na cidade e no entorno, inclusive na capital. Em 1976, ele foi eleito vereador e fez um mandato muito importante, muito popular, muito vinculado às lutas da cidade. Foi em 1982 que ele então vem para Florianópolis, onde faz o concurso para professor na Universidade Federal de Santa Catarina e começa a ensinar no curso de jornalismo da UFSC. Ele leciona na UFSC até 1988, quando então morre, né? Adelmo sempre foi muito profícuo na sua produção teórica e chegou a escrever vários livros no campo da filosofia, da política, do sindicalismo, do partido político. Mas sua obra mais importante está ligado ao jornalismo e foi produzido como sua dissertação de mestrado. O jornalismo, até então, ele trabalhava sempre com as teorias da comunicação. Sempre que pensava jornalismo, se ligava às teorias da comunicação. E esse livro do Adelmo Genro Filho, que é o seu mais importante, O Segredo da Pirâmide, para uma teoria marxista do jornalismo, ele vem e faz um divisor de águas. Ele apresenta uma teoria para o jornalismo. Essa é a sua grande importância. A fórmula, o segredo desvelado, é que o jornalista precisa apresentar, além do fato em si, toda a complexidade que envolve determinado acontecimento singular, permitindo que o leitor, o espectador ou o ouvinte possa compreender cada coisa que acontece no mundo no seu contexto, sendo assim o jornalismo conhecimento e não apenas informação. Nesse livro, O Segredo da Pirâmide, ele faz uma crítica devastadora do jornalismo que vem sendo praticado nos meios de comunicação comercial. E ele desvela de maneira definitiva o segredo do verdadeiro jornalismo, apresentando-o como uma forma de conhecimento que transita do singular para o universal, mostrando que é possível
fugir da manipulação e da propaganda, que é o que rege o jornalismo praticado no mundo. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a situação da proteção dos dados da pessoa, com Jonas Valente e Nildo Orix. Jonas, eu estava comentando no final do primeiro bloco sobre isso, né, essa proposta aí do governo de entregar para a iniciativa privada bases de dados que são importantíssimas, né, brasileiras. Como é que fica isso? Como a gente estava discutindo no primeiro bloco, né? Ou seja, existe um reconhecimento crescente no Estado, no capital e na sociedade de que os dados são fundamentais, e são fundamentais porque o conhecimento sempre foi insumo para o desenvolvimento de atividades, para o trabalho, né? Mas agora, como eu disse anteriormente, a capacidade de coleta, de correlação, de cruzamento dessas informações, de processamento delas e de extrair disso análises, tendências, predições, isso é um patamar que a humanidade nunca teve. Por isso que as bases de dados passaram a ser tão cobiçadas. E não à toa o próprio governo federal criou um mega cadastro base dos cidadãos e vem atuando para integrar as suas bases de dados, se tornando aí, acho que vai ser a principal base de dados nisso. Só dialogando com uma fala do Nildo no bloco anterior, em que ele falou quem que é o sujeito, né, desse processo de vazamento. A suspeita é que isso tenha vazado da Serasa. E aí você não consegue saber se foi um vazamento intencional ou se, até porque problemas de segurança, né, agentes que querem extrair esses dados para ganhar dinheiro com eles, existe muito. Mas é muito importante lembrar, tem uma pesquisadora chamada Yasodhara Córdova, brasileira, em que ela diz o seguinte: no Brasil, dado coletado é dado vazado. Então a gente passa a ter um problema que é a simples existência dos bancos de dados, porque eles vazam, porque as empresas não conseguem garantir, nem o Estado consegue garantir segurança adequada, e a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que acabou de ser criada, que também não funciona a contento. Eu adoraria dialogar um pouco mais com a fala do Nildo no bloco anterior, né, de colocar que, de fato, a gente precisa observar a forma social capitalista, que o dado é o grande insumo. E aí o que o governo faz? Pega este grande insumo, pega a Dataprev e o SERPRE e fala, vou vender. Aí quando você questiona, eu já participei de diversos debates questionando isso, né? Como parte do LabCon, faço parte da Coalizão Direitos na Rede, que é uma rede de organizações da sociedade civil, de pesquisa também, que vem fazendo uma militância grande aí na área de internet, dados pessoais, em que é feito um questionamento. Ok, o que acontece com essas bases de dados? E o que o governo diz não sei direito. Não vai ser, veja bem, mas assim, qual que é o ativo do SERPRE? Qual que é o ativo da Dataprev? Não é o prédio, né? Não são os trabalhadores. O ativo dessas empresas é a capacidade que elas têm em relação aos dados que elas têm. E antes mesmo da privatização já existe um problema, porque essas empresas estão fornecendo serviços para a iniciativa privada, inclusive serviços baseados nos dados que o Estado coleta da gente, finalidades para as quais nós não fomos informados. Então, assim, a gente tem um problema grave, em primeiro lugar, de perda de soberania do Estado com essas empresas que processam dados tão importantes, podendo ir para a mão da iniciativa privada. Isso é uma coisa muito grave, porque você vai privatizar cada vez mais o Estado e abre um caminho para uma coisa ainda mais grave, porque se para além do SERPRE e da Dataprev, o governo está fazendo a sua mega base de dados, né? Nada, e a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, infelizmente criou uma série de possibilidades para o governo vazar institucionalmente, vamos chamar assim, né, compartilhar os dados com a iniciativa privada. As regulamentações que foram adotadas pelo governo Bolsonaro desde então são regulamentações exatamente para facilitar esse tipo de repasse. E se a gente pega na saúde, em que a gente está vivendo agora na pandemia, em que basicamente, se tudo der certo, todos os cidadãos serão vacinados,
e para serem vacinados vão ter que ter seus dados cadastrados no SUS, no Programa Nacional de Imunizações, você também tem movimentos do governo de definir formas de gestão dos dados da saúde que também permitem um repasse para a iniciativa privada. Não à toa, não sei se você lembra, Elaine, mas no fim do ano passado houve um vazamento grande que foi exatamente um trabalhador terceirizado de um hospital de São Paulo, não lembro se foi o Sírio-Libanês, que conseguiu acessar toda a base do SUS, né? Então a gente tem aí, é como se fosse um sistema de encanamento em que passa a água que alimenta o sistema, e esse sistema de encanamento está sendo cada vez mais furado para que a gente não possa ter controle sobre isso, que, vale lembrar, é nosso, né? Nós estamos falando de bens fundamentais nossos, das nossas informações e, como disse o Nildo, das nossas consciências. O que é mais louco nesse processo todo é que a gente está vivendo nesse momento, por exemplo, a prisão do Julian Assange, com torturas e tudo mais, que é uma coisa horrorosa que esse rapaz está vivendo lá em Londres, justamente porque ele vazou dados que eram denúncias graves, né, de violação dos direitos humanos. Ou seja, o cara que vaza dados para proteger a pessoa está sendo julgado, está passando por tudo que ele está passando. E os governos e as empresas ficam vazando dados como se nada acontecesse. É um mundo patas arriba, né, Nildo? Não é um mundo de patas arriba. Eu e o Jonas e os que nos escutam aqui provavelmente compartilhamos da tua indignação, mas é precisamente a lógica do mundo exposta. Assange, o que Assange faz? Assange diz o seguinte: olha, eu vou denunciar aqui a ação imperialista global e a ação imperialista do Estado contra o cidadão, contra os povos, vai lá. Ora, é um crime contra a classe dominante e vai ter que ser punido exemplarmente. Nós podemos tratar, o exemplo que o Jonas deu é um funcionário que lá embaixo, etc. Quem disse que esse funcionário não foi corrompido por uma grande corporação? A investigação foi até o fundo, até o fim? Tudo isso são perguntas que nós jamais teremos uma resposta satisfatória. Quando existiu a violação do correio eletrônico da presidente Dilma, que, revelando uma incapacidade completa de ser governante, não reagiu e não foi até o fundo, até o fim, teve a revelação dos segredos de uma estatal como a Petrobras, segundo alguns por corrupção de funcionários terceirizados, Jonas. Então, veja, a capacidade que uma multinacional tem de ajeitar a vida de um funcionário terceirizado e dar 2, 3 milhões de reais para ele, e pegar a base de dados do pré-sal, o que são? Poderia dar 20 milhões. Arruma a vida do sujeito. Foi um caso, um funcionário irresponsável. Qual é a lógica final? A lógica é controle estatal sobre a vida individual e sobre a vida política, de tal maneira que os partidos, os sindicatos, as associações e etc. estão monitorados em mega base de dados em que podemos, como o Jonas disse aqui, prever o comportamento e controlar. Nós estamos passando na América Latina uma situação em que as rebeldias são cada vez maiores e elas não tocam na dominação do poder burguês, do poder político. A classe dominante convive com incêndio do parlamento na Guatemala, grandes rebeliões no Chile, eleição no Equador, mas parece que a classe dominante está intacta, e está intacta. E o Estado burguês, que o pessoal não gosta, Nildo, olha o teu doutrinarismo, o Estado burguês, esse Estado que nos domina, intocável. Há não só a morte da soberania, essas bobagens dos economistas, essa ideologia, né, da soberania do consumidor, etc., da soberania do cidadão, do indivíduo completo, como há um controle da vida social pelo Estado. E aí coloca um problema para todos nós. Há aqueles que pensam que podemos democratizar esse Estado e ter uma política de tipo republicana. Ora, essa tem se revelado completamente ineficaz. Como o Jonas anunciou aqui adequadamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, o que ela faz? Ela facilita a ação estatal. Ora, uma lei é a política por excelência. A lei, o que fundamenta a lei?
os interesses em questão. É isso que é. A lei é a expressão da política. Por isso que esse bordão, Elaine, de que cuidado, estão politizando o judiciário e a judicialização da política, é uma bobagem. A política está aí, ela tem que se transformar, tem que ter a forma jurídica, né? Ela tem que aparecer como forma jurídica. E a legislação favorece o Estado. Como favorece, em última instância, as corporações. E, além disso, para concluir, toda hora no parlamento haverá uma iniciativa de reforma da lei. E de reforma em reforma, os interesses corporativos são preservados e o controle estatal sobre a política como atividade que poderia revolucionar a sociedade e controlar, ela é colocada pelas calendas gregas. Isso sempre foi assim. Mas, como o Jonas disse, o que tem de novo? Tem de novo a capacidade de prever, a capacidade de projetar com mais segurança. A política pode dizer isso. Eu sou um ortodoxo nesse sentido, Jonas, que o marxismo, se para alguma coisa ele serve, é para prever o futuro. Mas, claro, o avanço de toda a tecnologia de informação, ela dá uma capacidade gigantesca que nós não tínhamos. Isso é o novo. E dá capacidade para o Estado e para a grande corporação, né? Claro, além, Elaine, das organizações criminosas, que é um componente permanente da política. Já tem muito golpe sendo dado, eu acho que com base, inclusive, nesse vazamento aí. Mas, enfim, a gente vai fazer uma pausa aqui agora e já voltamos, vamos falar um pouquinho sobre essa lei de proteção de dados que nós temos no Brasil, tá bom? Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo a questão dos dados, né? O vazamento dos dados e a proteção dos dados da pessoa. A gente já falou sobre vários temas aqui, eu queria, Jonas, que tu pudesse falar um pouquinho para a gente agora sobre essa lei, né? Exatamente o que ela trata e que, como a gente sabe também no Brasil, quantas vezes temos boas leis, mas que, no fim das contas, acaba sendo difícil de aplicá-las, né? Qual que é a história dessa lei especificamente? A gente sabe, assim, como a gente vem conversando aqui no programa, existe uma disputa política enorme em torno da questão dos dados, quem coleta e quem trata. O Brasil já tem, desde a Constituição, a afirmação da privacidade como um direito. Em 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet, que fixou algumas diretrizes sobre a proteção de dados, porque a proteção de dados é mais do que a privacidade. Né? Ela não é apenas o direito, e aí tem todo um debate conceitual sobre o que é privacidade e o que não é, mas a proteção de dados seria algo maior, que é, independentemente do que eu quero fazer ou não com a minha informação, eu tenho o direito que ela seja protegida. Né? Não é só para que ninguém saiba, é inclusive para que eu regule quem pode saber e de que maneira. E o mundo inteiro avançou, à exceção dos Estados Unidos, de alguns outros países, para ter legislações específicas de proteção de dados. O Marco Civil foi importante nesse sentido, mas, em paralelo, já vinha um debate para uma legislação de proteção de dados, porque o Marco Civil só tratava da internet. A gente precisa falar de todos os dados, a gente tem que falar do dado hoje da sua digital, que qualquer prédio que você vai entrar pedem a sua digital, sendo que o dado biométrico é um dado fundamental. A gente não deveria permitir esse tipo de coisa. Então, veio um processo desde os anos 2010, que não vai dar tempo de fazer o resumo aqui. Eu, inclusive, tenho um artigo sobre isso, se alguém tiver curiosidade, nessas plataformas acadêmicas, Google Scholar, academia.edu, tem um artigo mostrando um pouco como é que foi a aprovação dessa lei, mas e ela foi uma batalha, ela está sendo uma batalha desde o início, porque, obviamente, o capital e o Estado não querem que haja regras, não querem que haja limitações à coleta. Então, o resultado da LGPD não é o resultado dos nossos sonhos, inclusive com flexibilizações problemáticas, mas trouxe uma série de direitos que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, a primeira coisa é nós entendermos que nós somos titulares de dados e que as empresas não podem fazer a farra do boi com elas. A empresa não pode pegar o seu dado e fazer o que ela quiser. Ela tem que te dizer o que ela vai fazer, né? E você tem direito a qualquer momento de cobrar uma empresa e dizer o seguinte: quero saber, supermercado tal, quero saber quais são as informações que você tem de mim. Eu tenho as informações XYZ. O que você faz com elas? Para quem que você repassa? Né?
E aí, como lembrou a Elaine no bloco anterior, já tem muita gente dando golpe, e muitas vezes não é nem golpe, aparece uma financeira que te liga e começa a oferecer empréstimo. Você, como cidadão, tem direito de virar para essa financeira e falar: quem deu meu dado para você, quem deu meu telefone, quem deu meu e-mail, e processar essa financeira. Onde está um dos grandes problemas dessa lei? Essa lei tem uma figura que se chama legítimo interesse. Então, ela permite, ela é muito principiológica. Então, assim, uma empresa, um órgão público, coleta o seu dado e tem que dizer para quê. Mas ele pode usar o seu dado para uma finalidade diferente, desde que seja legítimo interesse. Só que isso é muito subjetivo. Então, na prática, o que a gente está dizendo? A gente precisa ter uma estrutura regulatória e fiscalizatória que impeça que o legítimo interesse seja a farra do boi, né? Seja o usa para qualquer coisa, porque é isso que as empresas querem fazer. Por que o Facebook, o Google e a Amazon são conglomerados tão gigantescos? Porque eles pegam o nosso dado para a gente usar um serviço deles e usam para trocentas milhões de coisas. Mas mesmo assim, aí volta para aquela conversa, acho que do primeiro bloco, né? A gente não pode assumir a ideologia de que não tem o que fazer, que é isso que o mercado e que o Estado querem. Eles querem que a gente não se preocupe com os nossos dados. Então, nós temos a batalha em uma série de frentes. Primeiro, numa frente administrativa, para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados funcione e regulamente a LGPD. Qual é o problema? Este é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro meteu a autoridade vinculada à presidência e meteu na autoridade 3 milicos. Então, a autoridade é dominada pelos militares. Então, é uma batalha complexa, assim como a gente tem em outros segmentos dentro deste governo. Ponto 2, nós precisamos criar uma cultura de compreender e começar a exercer os direitos que a LGPD nos traz, seja em relação ao Estado, não só no governo federal, o Estado em todos os seus âmbitos, seja em relação às empresas, né? Você tem que começar a batalhar por isso. E ponto 3, existe uma disputa de outros pontos que ainda não estão disciplinados em lei. Por exemplo, a LGPD não regulou o uso de dados para segurança pública. Tem um outro projeto de lei sendo debatido no Congresso, o que é chave, porque aí, na linha do que o Nildo vinha colocando, né, a gente sabe que existe um uso das informações para realizar a vigilância e a repressão das rebeldias, das contestações. Então, discutir proteção de dados em segurança pública hoje é um elemento fundamental para impedir que não só os mais pobres, os negros, que hoje são reprimidos fortemente nas periferias, continuem sendo reprimidos, como, inclusive, a gente fazer uma das grandes batalhas, que é regular o reconhecimento facial, regular a privatização do espaço público que é feita hoje por meio das câmeras. Então, assim, existe uma agenda muito grande, isso que eu nem falei de internet das coisas, inteligência artificial, né? Então, para não me estender mais, é só para dizer que existe uma agenda enorme em termos da batalha para que a gente garanta a proteção de dados das pessoas. O que é mais louco nisso tudo é justamente isso, né? Primeiro é o fato das pessoas acharem que não tem o que fazer. E o segundo é o fato de que as pessoas acabam, ao usar esses apps e toda essa parafernália eletrônica, eles dão a autorização, né? Porque tu, para entrar no Facebook, no Mercado Pago, no WhatsApp, tu tem que autorizar, né? Então, as pessoas não leem as letras pequenas, né? Então, esse processo de alfabetização para esse tipo de coisa é realmente uma coisa que eu penso que é muito importante e que talvez, né, a mídia deveria ter um papel, mas claro, nós estamos sonhando aí com um outro mundo, né? E aí queria lembrar também outra figura importante, que é o Snowden, né? Porque o Snowden também é o cara que abre esse panorama todo que hoje nós estamos discutindo aqui, e também é considerado um traidor, né? E também é um cara que está escondido e está lá na Rússia, em algum lugar não sabido, justamente por ter alertado o mundo sobre essa questão, né? Nildo. Olha só, talvez aqui a gente tenha que fazer uma clivagem de estilo. Eu compartilho com o Jonas todas essas batalhas, mas eu sou completamente cético sobre a eficácia delas. Por quê? Não por um ceticismo, porque todo cético acaba sendo funcional à ordem burguesa. O ceticismo, para mim, é um horror, porque o cético é a afirmação da ordem tal como ela está. Ao estilo não há nada que fazer. Não.
todos esses reparos que o Jonas disse aí, olha, as possibilidades, etc., a gente vai batalhar. Mas veja, o suposto dele também é um cidadão consciente de direitos. Do direito o quê? A privacidade, a base de dados, etc. Só que esse cidadão consciente de direitos, ele é uma ficção política no contexto dos países dependentes e periféricos. A maioria da população sequer sabe que tem direito à saúde, que tem direito à justiça, que tem direito à cultura, que tem direito ao emprego, que tem direito à habitação, que tem direito ao saneamento básico. Os direitos, esse cidadão consciente, ele é uma ilusão do liberalismo, seja um liberalismo de direita, como um liberalismo de esquerda, que alimenta a ideia de que dentro de uma república burguesa apodrecida como a nossa, no contexto de um capitalismo dependente e periférico, ele poderia tentar essa regulação. Então, esse é um postulado da política que eu digo, olha, eu acho que nós vamos ter que fazer todas as batalhas. Segundo, é certo, como o Jonas diz, que um governo encabeçado por um proto-fascista como Bolsonaro, completamente dependente dos Estados Unidos, seja com Biden ou como era com Trump, ele é um cachorrinho dos Estados Unidos. E com um exército que não é um exército nacionalista, ao contrário, é um exército formado a partir dos interesses do Comando Sul dos Estados Unidos, desde o tenentismo, desde que Dutra lá enquadrou o tenentismo, e desde a pancada que a ditadura fez na cabeça da ideologia de segurança nacional que forma os nossos militares, e desde essa quantidade de milhares de militares que estão no governo ocupando funções razoavelmente importantes e algumas estratégicas. Veja, um outro governo, eu não creio que um governo de natureza liberal, um Lula, um Ciro, possa tocar nisso. Não existe essa possibilidade. Não vejo essa possibilidade como factível. Isso nos coloca diante daquilo que eu insisto, nós temos que pensar uma revolução brasileira. Só um Estado nacional poderia fazer isso. Ora, eu não sei até que ponto o Jonas estudou, mas é diferente o tema na Rússia e na China, para dar dois casos completamente diferentes. Snowden está onde? Ora, está protegido pelo Estado russo, que não está sob a ótica e o domínio dos Estados Unidos. E a China tem lá os seus cuidados. Então, veja que a natureza do Estado Nacional ela passa a ser importante para ter uma efetiva regulação, além das batalhas de opinião pública, política, no parlamento, iniciativas de lei, que o Jonas colocou aqui. Essas batalhas são todas importantes, vamos ter que fazer, vamos ter que fazê-las. Mas a possibilidade de eficácia, eu sou cético dentro da ordem burguesa. Não poderá haver, porque a corporação empresarial é muito grande, porque o controle das forças militares não tem nenhum compromisso com o nosso povo, e menos ainda com a nação, e porque países periféricos estão, na América Latina, completamente submetidos aos Estados Unidos. Então, a situação é grave, né? Eu lembro que quando eu estive na China, e uma das coisas bem interessantes que eu vi lá é justamente que lá não tem o Facebook, né? Mas eles têm algo semelhante, mesmo tipo de plataforma que mobiliza toda a China, ou seja, um controle, né, dentro do próprio país. Então, esse é um dado interessante. Assim. Elaine, não sei como em Cuba. É o controle estatal dentro do país, mas é o controle do Estado Nacional. Aquele cidadão que o Jonas colocou aqui, que é muito oportuno, ele é um cidadão que ele pode resolver a parada dentro do Estado Nacional, em alguma medida. Nós... Aqui está meio complicado. Mas, enfim, a gente vai terminando esse bloco e já voltamos para o último bloco, onde vamos justamente discutir isso, né? Como é que a gente alfabetiza as pessoas nesse tema tão árido, né? Difícil, e também os caminhos, né, que a gente pode encontrar para, enfim, se contrapor a tudo isso. Segura aí, já voltamos. Jacob Gorender nasceu no Rio de Janeiro em 1923,
foi um historiador, filho de judeus russos. Ele entrou para a Faculdade de Direitos de Salvador em 1941. Na mesma época, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Jacob Gorender também lutou pela Força Expedicionária Brasileira na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um marxista de grande imaginação sociológica, avessa a transposições mecânicas. Sua obra é considerada polêmica, como é sempre a obra de um grande pensador que ousa sair do lugar comum. Gorender foi expulso do Partido Comunista Brasileiro por discordar das orientações políticas do partido e, em 1967, criou o Partido Comunista do Brasil Revolucionário, PCRB. Ele foi preso e torturado durante a ditadura militar, no ano de 1970, e condenado a 2 anos de prisão. Foi na prisão que, ao mesmo tempo que dava aula sobre o escravismo a outros presos, esboçou em curso a proposta de transição do escravismo ao capitalismo, redigida posteriormente como uma das suas principais obras, O Escravismo Colonial. Jacob Gorender tem um aporte muito importante sobre o estudo do escravismo colonial, trazendo na sua obra uma análise diferenciada da historiografia corrente. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Sempre trazendo um tema importante, né, relacionado à nossa vida aqui no Brasil e também na América Latina. Já conversamos vários aspectos desse tema, não é um tema que se esgota num programa, né, muita coisa para falar, mas enfim. Então, a gente agora queria ver, então, com vocês um pouco isso, né, o que se faz, né, se tem toda essa dificuldade, é um tema árido, é um tema difícil de penetrar nas pessoas, como o Nildo falou, as pessoas não sabem nem que tem direito à saúde, né, que dirá direito aos seus dados, né, que caminhos, né, esses grupos, por exemplo, Jonas, que se você participa, né, e que caminhos estão sendo pensados para isso, né, para além dessa disputa mais individual, digamos assim, que a gente vai ter que fazer, né, de certa forma. Olha, enfim, é óbvio que é difícil, né, a gente está numa batalha contra gigantes de todos os lados, mas nós que nos preocupamos com a superação do capitalismo, com a construção de uma sociedade mais justa, a gente tem que brigar em todas as frentes. E acho que eu vou fazer aqui uma ponderação que vocês já devem ter ouvido em vários outros programas, né? Ou seja, que todo mundo que milita numa área acha que não há uma conscientização necessária em relação a essa área. E eu vou repetir um pouco desse discurso. Eu acho que mesmo dentro dos setores mais progressistas, ainda falta demais compreender a relevância disso. Coisa que segmentos de direita já entenderam muito mais. Então, por exemplo, você tem, inclusive, a extrema-direita no trumpista nos Estados Unidos falando que tem que quebrar o Facebook, quebrar no sentido de obrigar ele a se desfazer das suas subsidiárias, do Instagram, do WhatsApp, quebrar o Google, e a gente ainda não tem isso como uma agenda da esquerda brasileira. Isso, assim, é uma agenda de desconcentração. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que eu já coloquei, né? Ou seja, há uma batalha em curso para que a legislação de proteção de dados ela se materialize. Concordo com o Nildo que essa é uma batalha que tem um pouco de enxugar-gelo, mas é um enxugar-gelo que, se a gente não enxugar, a situação vai ficar muito, muito, muito pior em relação a gente, né? Então, assim, fica todo mundo... Eu converso com muitos militantes e pesquisadores que falam, nossa, em 2018... o Bolsonaro deu um baile nas redes sociais, e às vezes fica uma ilusão de que, como se isso fosse uma coisa de marqueteiros brilhantes. Não é, isso é estrutura em escala industrial, com coleta de dados e direcionamento de mensagens a partir da construção de perfis. Esse é o novo patamar da disputa política, né? E aí, desse ponto de vista, enquanto Estado-nação, a gente precisa construir canais de soberania, e não para ser correia de transmissão dos Estados Unidos, como colocou o Nildo. E em relação à esquerda, a gente primeiro precisa entender o tamanho do problema. Segundo, precisa reconhecer a agenda. Eu vou dar um exemplo. Quando a LGPD foi aprovada no Congresso, o Bolsonaro vetou um aspecto importante, que era a obrigação de uma pessoa... tem uma decisão tomada por um sistema automatizado.
porque esse é um outro problema que a gente nem discutiu aqui, né? Ou seja, as decisões estão sendo tomadas pelas máquinas desenvolvidas por humanos, mas com sistemas automatizados. A gente estava batalhando para que a revisão precisasse ter uma pessoa. A gente conseguiu reverter votos de todo mundo. Não conseguimos derrubar o veto porque 2 senadores da esquerda não estavam no plenário. Não é que eles não quiseram votar, é que eles não se dignaram a sair do gabinete deles, andar, sei lá, 50 metros para estar lá na votação. Assim, esse é só um exemplo de como a esquerda ainda não acordou. Reclama dos efeitos, mas não acordou. E, por fim, acho que os movimentos sociais precisam entender a intersecção entre essa agenda e as suas agendas. Vou dar um exemplo. O agronegócio, a CNA, as grandes associações já estão lá na frente debatendo o que eles chamam de agricultura 4.0, agricultura de precisão, e isso tem uma série de impactos para a agroecologia, para os camponeses. Assim, qual que é a visão dos movimentos campesinos sobre isso? Eu estou participando de um projeto de pesquisa sobre saúde. O capital já está lá na frente, né? O governo federal está lá na frente do ponto de vista do uso dos nossos dados de saúde. Qual que é a preocupação que os movimentos de saúde têm sobre isso? A gente, em razão da pandemia, teve uma aceleração bizarra do ensino remoto, coisa que a gente demoraria 15 anos para ter. Qual que é a discussão que o movimento de educação faz sobre como a coleta desses dados está se dando? Porque o Google, né, que está sendo plataforma de aula, o Microsoft está sendo plataforma de aula, e depois eles estão começando a oferecer cursos diretamente. Isso vai afetar a universidade. Né? Então, assim, em cada um desses segmentos, há desafios postos de curto, médio e longo prazos, inclusive do ponto de vista conjuntural e estrutural, em que eu entendo que a gente precisa não somente ter a disputa de quem milita no campo dos direitos digitais, da proteção de dados, mas que a gente consiga fazer essa intersecção para que a gente não continue tomando 7-1 do capital e do governo Bolsonaro, como está acontecendo hoje. É um baita problema, né? E realmente a gente vê que não há discussão, quer dizer, já não há discussão sobre uma série de outros temas, né? E esse aí, então, é considerado, como é o tema da comunicação, né? Nunca é prioritário, nunca é estratégico, e enquanto isso, ficam essas análises rasteiras, né? De que, é o WhatsApp que ganhou a eleição, né? A gente sabe que o WhatsApp não ganhou a eleição, é como tu falasse, quem ganha a eleição são as grandes empresas que disparam 500 milhões de memes ao mesmo tempo para milhões de pessoas, né? Nildo, tu que está aí, é um cara de esquerda, como é que tu vê essa discussão aí com relação a isso? Porque a gente, né, esse debate não se faz, cara. Sim, vocês dois não são de esquerda? Eu acho que são, olha só. Eu sou ultra. Não, olha só, eu queria pegar algo que o Jonas já observou, e também, não vou terminar aqui orientado pela desesperança, porque não se trata disso, né? É uma coisa que a gente tem que ter clareza do que está em jogo. O Jonas diz, olha, a esquerda não acordou. A esquerda no Brasil é infantilizada. Qual esquerda? A esquerda liberal, a única que tem. Essa esquerda que é o partido, que são os movimentos. Isso, né? Não, é isso aí. Ontem se votou o Banco Central com 3 votos do PDT, mais 12 do PSB, eles vão lá e votam favorável, entendeu? É assim, um tema central, como o Banco Central. Tira do presidente da República a política monetária e entrega para os banqueiros. Então, o próximo presidente da República ele é o equivalente de uma rainha da Inglaterra. Os temas centrais, a esquerda é uma esquerda liberal, e como tal, ela atua dentro da lógica do sistema. Aquilo que é estratégico, no campo da comunicação, trabalhadores, tinha 1.200 jornalistas no Brasil inteiro empregados nos sindicatos e nunca produziu um jornal. Eu acompanho edições, boletins, informes dos sindicatos, de associações populares, dos partidos. É verdadeiramente espantoso. Por quê? Porque há, estimados, uma degradação intelectual da esquerda brasileira, muito acentuada. E eu não estou aqui dando um carteiraço acadêmico
porque todos sabem que nós fazemos a crítica à razão acadêmica. Não é isso. Há uma degradação intelectual, uma incapacidade de política de pensar aquilo que é estratégico, vinculado com a luta pelo poder, não a luta pelo governo. A luta pelo governo é parte da luta pelo poder político. Então, essa é a principal questão, que faz com que 2 senadores de esquerda, como narrou o Jonas aqui, sequer caminhem 50 metros. Eu não acho que é inocente, não acho que é desavisado, mas eu estou respeitando a informação que ele dá, ele estava lá envolvido, etc., sabe do que está falando. Veja, os temas estratégicos passam longe da esquerda. A esquerda está discutindo questiúnculas, entendeu? Todo esse debate do identitarismo, etc., do pós-modernismo está aí para roubar uma agenda que é aquela que toca a grande maioria da população. Agora, tem uma coisa aí importante, né? As contradições de uma sociedade burguesa, capitalista, na periferia do sistema, não podem ser controladas. E nós vamos depender sempre, Elaine e Jonas, de algo fundamental, da capacidade de discernimento e racionalidade dos homens. E nós não somos ovelhas. E resulta que, mesmo nas condições mais difíceis, e sobretudo nos momentos de crise, aquela figura que julgamos fraca, débil, que não é capaz de entender a trama global, saberá identificar seus interesses e saberá mover a iracúndia contra o sistema. Quer dizer, as revoluções não ocorrem todas as segundas-feiras, mas não quer dizer que elas não ocorram nunca. Nesses momentos de crise, o homem saberá lutar pelos seus interesses contra as corporações e o Estado burguês, e o imperialismo. Eu não perco nenhuma esperança. Eu vi camponeses na Guatemala, indígenas no Equador, trabalhadores nas vilas da Argentina, em toda a parte da América Latina, que têm plena consciência. Eles não têm expressão nos partidos políticos. O Jonas sabe como é que é isso aí. Eles não têm expressão sequer nos sindicatos, mas não quer dizer que eles não existam. Eles estão aí, conscientes, fazendo a batalha. E chegará o momento adequado de um ajuste de contas. Sempre aconteceu, sempre. Não deixará de acontecer. E aí nós vamos tomando consciência desses e de outros problemas, né? Do pré-sal à proteção de dados, tudo. Tem momentos que a crise condensa uma totalidade, e é isso que define as pessoas, a iracúndia e a ação de multidões. Não tardará a ocorrer aqui. E é importante quando começar também a parada individual, né? Quer dizer, quando as pessoas começarem a ter suas contas bancárias clonadas, enfim, quando tocar na sua vida material, real, também vão começar a se mexer, né? Então, acho que a pena é que a gente tenha que sempre reagir, né? E que nós, como sociedade, como movimento de esquerda, por exemplo, não estejamos preparados já para o ataque a isso, né? E aí eu lembro, né, Jonas, quanto que nós brigamos como jornalistas contra o monopólio das comunicações, né? Que era tão pequenininho aqui no Brasil, perto desse monstro que agora a gente vai ter que... Elaine, me permita algo que o Jonas mencionou. Olha como são nos Estados Unidos. Os ultraliberais nos Estados Unidos, eles batem nos monopólios. Eles batem. O Bolsonaro bate também, né? Incrível. Enfim. Bom, então, quero agradecer muito ao Jonas. Obrigada, querido, por ter aceito o convite. Muito boa participação. Nildo, obrigada. E a gente volta no próximo programa. Tchau.